Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Peço a todos nesse momento a fechar os olhos e vamos nos conectando com o nosso interior, respirando profundamente, tranquilizando os nossos pensamentos. E vamos agradecer a equipe espiritual que se encontra em nossos lares, nos amparando e cuidando de todos nós. E assim, agradecemos o nosso anjo da guarda, que cuida de cada um de nós com todo o seu amor, nos guiando sempre no caminho do bem. E assim, convido a todos a imaginarem um lindo jardim, repleto de animais, plantas, flores, e vamos caminhando, sentindo e nos conectando com a natureza. E nesse jardim, encontramos com Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que cuida de cada um de nós com todo o seu amor e carinho. E ela nos leva até Jesus, nosso mestre, nosso irmão. E com ele aprendemos cada vez mais sobre o amor. Ele nos abraça e nos guia até Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a quem agradecemos com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Novamente, boa noite. Hoje, convido a todos a refletir sobre uma passagem do Evangelho que diz que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Jesus nos fala: tomem cuidado para não fazerem suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensadas por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo e Deus, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1 a 4. Com esse trecho, nós podemos entender que Jesus vem, em todos os momentos, nos ensinar sobre o amor, sobre a caridade, mas que não basta isso, que o verdadeiro amor, a verdadeira qualidade do amor, um amor com qualidade, com eficiência, ele deve ser feito de maneira discreta. Pois quando nós fazemos o bem, a caridade, falando para os outros, nós estamos nos confundindo com o nosso objetivo de ajudar. Será que nós estamos realmente
querendo auxiliar o próximo? Ou estamos aproveitando daquela fragilidade, daquele problema, para nos promover diante da sociedade? Vejamos como é profunda essa reflexão. Como nós estamos, muitas vezes, nos sentindo orgulhosos de nós mesmos por fazer o bem, mas os nossos objetivos não são sinceros. Estamos nos perdendo em nossas ações. Segundo a doutrina espírita, a caridade é um dever moral de todo homem e que não se resume apenas ao auxílio material. Então, muitas vezes nós achamos que a caridade é apenas ajudar com coisas materiais, com dinheiro, uma esmola. Mas não. Para o Espiritismo, a caridade vai muito além disso. A caridade é colocar o amor em ação. Jesus veio ensinar o amor. E a maneira que nós temos para colocar em prática é através da caridade. E a caridade pode ser feita de muitas formas. Às vezes em pensamentos, como oração, com vibrações positivas para as pessoas, para situações complicadas, com palavras de amizade, de carinho, de conforto, com conselho. E a caridade também pode ser feita com ações. Às vezes nós não temos como ajudar financeiramente, com bens materiais, mas às vezes um sorriso, um abraço, um ato que você demonstre que você se importa com a pessoa, pode fazer toda a diferença naquela situação. Por isso, às vezes nós ficamos de forma superficial falando sobre o amor, sobre a caridade. Nós falamos de forma superficial sobre os ensinamentos de Jesus. Estamos já há quantos anos, há quanto tempo estudando o Evangelho? Estamos há quanto tempo caindo nos mesmos erros? E a cada vez que eu pego para estudar o Evangelho, cada vez que eu pego para fazer uma preleção, preparar uma aula, eu entendo como ainda, o quanto ainda eu preciso trabalhar, o quanto ainda eu preciso entender cada trecho do Evangelho. Parecem palavras simples, mas a cada vez que você lê, que você estuda, você entende que precisa se esforçar mais. Eu entendo que eu preciso me esforçar mais para colocar em prática tudo o que Jesus nos deixou. É muito fácil ser cristão na teoria, ser espírita na teoria. Mas será que eu estou realmente trabalhando o meu orgulho, a minha vaidade? Será que eu estou trabalhando os meus vícios? Que todos nós temos, nossos defeitos, nossos vícios. E com esse trecho fica claro que não basta apenas aparentar que se faz o bem. É necessário fazê-lo discretamente, pois só assim nós estaremos pensando na nossa vida espiritual. Enquanto a gente faz o bem, querendo aparecer, querendo ostentar, nós não estamos pensando na vida espiritual.
Nós estamos pensando na vida material. E é aí que nós estamos errando. O Livro dos Espíritos, na questão 886, pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A caridade, portanto, reflete o princípio cristão fundamental de amor mútuo entre todos, independentemente da situação em que se encontrem, tendo aplicação no âmbito moral e material. Essa resposta deixa bem claro para nós que nós devemos fazer e praticar a caridade com todas as pessoas, com aquelas que estão perto de nós, nossa família, nossos amigos, as pessoas que temos afinidade, nossos grupos por afinidade, sejam elas religiosas, políticas, mas também devemos praticar caridade com aquelas pessoas que estão fora dos nossos círculos de amizade. E devemos trabalhar isso. Talvez seja mais fácil começar ajudando aquele que está próximo de nós. Talvez seja mais fácil começar com a nossa família, com um amigo, mas que esse trabalho se transforme em algo maior. Que essa caridade possa ser levada para outras pessoas, para aquelas que necessitarem. Um exemplo que nós temos da caridade sem ostentação é a história que Jesus nos conta do bom samaritano. Ele nos diz que um homem estava numa estrada e foi assaltado. Levaram seus pertences e deixaram ele ferido, caído na estrada, prestes a morrer. E nessa estrada, um sacerdote passou. Esse sacerdote olha, vê o homem caído, porém passa reto. Depois, um outro religioso também passa por essa mesma estrada. Também vê o homem caído, mas nada faz. Continua seu caminho. Um pouco depois, um samaritano. Os samaritanos, eles não eram bem vistos pelos judeus. E esse samaritano, olhando o homem caído, tem piedade. Ele para, cuida desse homem, de suas feridas, e depois o leva a uma hospedaria. Ele paga os gastos da hospedaria e diz para o dono: quando eu voltar, eu vou pagar o que ficar faltando. Por favor, cuide desse homem, que na volta eu pago o que for necessário dos custos. Então Jesus pergunta: quem que é o próximo desse homem caído? Não é o samaritano? O samaritano não ganhou nada. Ele fez o que ele precisava fazer. Com piedade, com amor, com empatia. Ele deixou o seu caminho e cuidou desse homem. Os outros dois
não tiveram a mesma empatia, o mesmo amor. E o bom samaritano, como é conhecido, em nenhum momento pensou em recompensas materiais. Pelo contrário, ele desviou o seu caminho, gastou do seu dinheiro para ajudar aquele homem que não conhecia. Então, em nenhum momento ele esperava recompensa, gratidão. Será que nós estamos agindo como bom samaritano? Será que nós estamos ajudando as pessoas? Quando ajudamos, né? Porque às vezes o simples fato de ajudar já é um desafio. E quando ajudamos, será que nós estamos fazendo por vaidade, por ego, por orgulho? Ou estamos realmente servindo o Cristo no seu ideal de amor e de caridade? Outra passagem do Evangelho nos diz que 2 homens foram orar no templo, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu orava da seguinte forma: Eu te agradeço, Deus. Agradeço por não ser um pecador. Agradeço por não ser desonesto, por não ser injusto. Agradeço por não ser como aquele cobrador de impostos ali. Faço jejum 2 vezes por semana e dou a Deus 1/10 de tudo o que ganho. O cobrador orava de maneira diferente, o cobrador de impostos. Ele se mantinha distante. Enquanto orava, não olhava para o céu. E com os olhos baixos, batia no próprio peito. Deus, tem piedade de mim, pois sou pecador. E Jesus pergunta: qual desses homens teve os pecados perdoados? Aquele que assumiu os seus erros, aquele que assumiu os seus pecados. E assim nós devemos ser em nossas vidas. Nós devemos assumir os nossos erros, assumir os nossos defeitos, nossos pecados e fazer o bem de forma humilde. O cobrador de impostos demonstrou a sua humildade, enquanto o fariseu demonstrou o seu orgulho, a sua vaidade, querendo se colocar melhor que os outros. Em nenhum momento somos melhores que os outros. Nós estamos todos no mesmo caminho, estamos todos com o mesmo propósito, cada um do seu jeito, que somos diferentes, porque temos formas de pensar diferentes, temos histórias diferentes, famílias diferentes. E temos também, segundo nós acreditamos, histórias que vão além dessa vida, outras encarnações. Como queremos que as pessoas sejam iguais às nossas, pensem iguais a gente, se elas têm uma história totalmente diferente? Porém, elas podem pensar diferentes, agir diferentes, mas isso não nos torna melhor do que elas, nem pior. Diante de Deus somos todos irmãos, e como irmãos devemos nos auxiliar, nos ajudar. Mas, para poder ajudar a outra pessoa, nós temos que entender se realmente a nossa ajuda não está humilhando a pessoa, não está querendo se colocar como melhor que a pessoa, porque muitas vezes nós, com a desculpa de ajudar, estamos dizendo, né? Somos melhores que você, eu faço mais que você. Isso não é uma forma de humilhar? Talvez possamos até ajudar alguém de forma material, mas com a nossa humilhação, estamos piorando a situação moral da pessoa.
e a nossa também. Porque quando ajudamos de forma a querer se ostentar, só estamos colocando o nosso orgulho evidente para nós mesmos e para os outros. Quem consegue fazer o bem de forma silenciosa demonstra uma superioridade moral. E essa caridade com modéstia é que vai nos transformar em pessoas melhores. É que vai nos transformar em realmente servidores de Jesus. Porque quando nós decidimos seguir Jesus, nós não vamos ganhar grandes títulos, riquezas materiais. Nós seremos servidores dele. Nos colocaremos em serviço da humanidade, em serviço do outro. E para isso é necessário humildade. É necessário refletir diariamente. Será que estou fazendo bem com orgulho? Será que estou fazendo bem com humildade? Será que estou apenas massageando o meu ego? Ou estou realmente firme no meu propósito de auxiliar aquele que precisa, sem esperar reconhecimento, gratidão da pessoa, sem esperar nenhum prêmio? E às vezes nós queremos até nos enganar. Nós fingimos que não queremos ser reconhecidos, mas a gente dá um jeito das pessoas saberem o que nós fizemos. E hoje é muito fácil isso, né? Com a tecnologia. Às vezes nós colocamos nas entrelinhas alguma coisa que nós fizemos pelo outro. Mas será que estamos agindo de forma correta? Será que não é egoísmo nosso querer aparecer à custa dos outros? Vaidade? E assim, a gente tem que tomar todo cuidado com nossas ações. E um grande ensinamento, uma grande ferramenta que nós temos com o Evangelho é a da vigilância constante. Devemos vigiar e orar a todos os tempos. Vigiar a nossa mente, os nossos pensamentos. Porque o aperfeiçoamento moral é como qualquer hábito que nós temos. Allan Kardec diz que o aprimoramento moral é como uma ginástica moral. Quando nós queremos cuidar do nosso corpo físico, nós procuramos fazer uma ginástica. Quando nós queremos aprender um idioma, nós vamos estudar. Então, tudo que a gente quer, a gente precisa de disciplina, de paciência, de estudo e de prática. Nós não vamos aprender algo, seja uma questão material ou uma questão espiritual, da noite para o dia. Nós não vamos começar um esporte, começar a nadar e de um dia para o outro nos transformarmos no melhor esportista, nadador. Isso vai levar meses, anos, talvez uma vida inteira. Então que nós possamos praticar essa ginástica moral também. Que nós possamos aprender a identificar em nós, identificar os nossos defeitos, os nossos vícios, porque todos nós temos. E acho que é o primeiro passo para a gente poder nos transformar, entender melhor esses defeitos, tirar nossas máscaras de pessoas boas, tirar nossas máscaras de pessoas perfeitas e nos olhar
no espelho. Não o espelho físico, mas o espelho interior que nos mostra: será que o que eu faço por amor? Será que o que eu faço por pura vaidade? Por puro ego? Por puro orgulho? E o livro dos Espíritos nos diz que todas as paixões são cavalos indomados. A nossa proposta, não é matar o cavalo, não é ficar sem o cavalo, mas sim educá-lo. É controlar a direção e a intensidade desse cavalo. É educar as nossas paixões, os nossos defeitos, os nossos vícios. Trabalhá-los para que eles se tornem virtudes, qualidades. Para que nós possamos, um dia, deixar nosso orgulho, nossa vaidade, nossa prepotência, nossa arrogância de lado e transformar isso em virtudes, em humildade, em caridade, em amor. Pois foi isso que Cristo nos deixou. Que possamos fazer isso de forma verdadeira. Mas a caridade verdadeira tem que ser feita primeiro para nós mesmos. Nós temos que fazer essa caridade de forma interior, olhar para nós mesmos. Enquanto nós não trabalharmos o nosso interior, todo o exterior não terá valor real para nós mesmos. Segundo Emmanuel, no texto Caridade Essencial, ele nos diz que se nós não trabalharmos nosso interior, nós seremos apenas mendigos de luz. E é isso que nós queremos ser? Não. Nós queremos nos transformar em verdadeiros servidores do Cristo. Queremos nos transformar a nós mesmos. E que nessa transformação nós possamos entender que ajudar o próximo, que o bem, tem que ser tão natural como respirar. Que a gente faça o bem tantas vezes que um dia a gente não perceba mais que nós estamos fazendo o bem. Apenas vai lá e faz. A gente respira, a gente tem todos os nossos órgãos do corpo funcionando e nós não percebemos isso. Nós não ficamos contando. Respirei pela 10ª vez hoje. Assim também deve ser o bem. Nós não devemos contar. Nós devemos apenas fazer. Porque é o certo a se fazer. E assim que nós possamos refletir sobre essa passagem. Que nós possamos fazer o bem virar rotina em nossas vidas. Que nós possamos fazer o bem cada vez mais de maneira natural. E sem nenhuma recompensa, sem nenhuma troca. Agradeço a espiritualidade por essa oportunidade. E agora convido a todos a fechar os olhos, que possamos agradecer ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos e que possamos praticar o bem cada vez mais e nos tornarmos verdadeiros servidores do Cristo. E assim que de nossos corações possamos vibrar todo o amor que o nosso planeta precisa nesse momento.
possamos vibrar todo o amor que cada pessoa precisa nesse momento. Que tenhamos uma ótima semana, que assim seja, graças a Deus.